Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, o programa Controverso faz jus ao seu nome com aquelas revelações explosivas que nós tivemos na última semana e que abalaram bastante as relações na República Brasileira sobre confidencialidades entre o juiz Moro e o Ministério Público Federal, o Procurador da República, Dallagnol. E nós gostaríamos de fazer uma análise sobre essa relação. Para tanto, nós trouxemos 3 juristas de renome aqui no estado de Goiás e gostaríamos de, juntamente com você, chegarmos a algumas conclusões. Para tanto, eu gostaria de convidar aqui o nosso jornalista, Renato Dias, para fazer aqui uma breve exposição desses nossos fatos. Tudo bom, Renato Dias? Bem, Giovanni Bueno. Prazer ter você aqui de novo conosco. Iniciou-se em 2014, estendeu-se até 2017, contaminou o processo político, colaborou com a deposição sem crime de responsabilidade da presidente da República, Dilma Rousseff, esteve presente no debate da sucessão presidencial em 2018 e terminou com a prisão do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a eleição de Jair Bolsonaro e o convite para assumir um ministério, um superministério, do juiz de direito Sérgio Moro, que renunciou ao seu cargo na magistratura para ocupar um novo posto. As revelações explosivas do site The Intercept, por reportagens exclusivas do jornalista norte-americano que já havia ganhado um Oscar pelo documentário Citizenfour, sobre o caso do escândalo da NSA, cujo protagonista era Edward Snowden, além de ter colaborado com Julian Assange de Wikileaks, que continua preso na Inglaterra, mostraram vazamentos pelo suposto Telegram, um site, um mecanismo de conversa produzido pela Rússia entre o juiz de direito, então, na época, Sérgio Moro, o procurador da República, Deltan Dallagnol, e até o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Novas revelações podem explodir e a gente queria saber o que significa a relação entre o magistrado, o Ministério Público que oferece a acusação e, ao mesmo tempo, a Corte Suprema no país. É importante nós entendermos também que a Lava Jato trouxe de volta para o Brasil bilhões que haviam sido desviados da economia dos cofres públicos, né? Ela colocou dezenas e dezenas de pessoas, centenas de pessoas em processos judiciais de crime e desmontou um processo de corrupção, talvez o maior da história da humanidade. Então, tem seus lados que ainda, eu creio que a história recente tem julgado e a história futura ainda há de julgar. Mas, sobre especificamente essa situação, nós trouxemos para discutir um viés dela, aquele que foi o controlador geral do município, também ex-procurador do município de Goiânia, o advogado Edilberto Castro Dias. Edilberto Castro Dias, prazer tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao programa Controverso. É um prazer estar aqui com você. Eu sempre quis ter o prazer de participar do seu programa, assisto ele sempre e muito obrigado pelo convite. Gilberto, advogado há quantos anos? 25 anos. Você é daquele grupo de pensadores formados ali na década de 80 pela Pontífice Universidade Católica, na época UCG, né? Desse mesmo. Fomos colegas de salas de aula, colegas de movimento estudantil, movimento universitário. Fui, na época, o famoso Didi, né? Eu tive a honra, o orgulho de ali tentar aprender alguma coisa com o meu amigo Edilberto Castro Dias. Também fui colega no governo do Paulo Garcia. Uma honra muito grande ter estado com você, perto de você, ao longo de todos esses anos, viu, Edilberto? Aprendi muito com você e ao seu lado e do seu trabalho. E eu também admiro o seu trabalho aí nos meios de comunicação. Muito obrigado, Edilberto. Bom, depois dessa rasgação de seda, vamos tratar do nosso assunto. Edilberto, o que você percebe dessas interceptações telefônicas? O que você percebe juridicamente? Você crê que contamina ou não o processo judicial? Olha, o processo judicial está totalmente, principalmente
esse da Lava Jato, a relação está comprometido. Do promotor que cuida da acusação, do Lula, no caso, especificamente, com aquele juiz que fez o processo originário que levou à condenação do Lula. Do ponto de vista da concepção do direito. Do direito. Do direito processual. Do direito, excluindo esse processo do Lula, pode ser de qualquer pessoa no mundo, né? Um processo em que o juiz ele instrui a uma das partes, ele podia ser o contrário, né? Ter instruído a defesa, né? Mas assim, ele instrui, ele pré-julga a parte, acabou-se, né? Porque a suposição é que você vai encontrar no juiz alguém que veja suas provas e alguém que analise os fatos à luz do direito. E que não ocorreu, porque as interceptações que não foram negadas pelas partes, pelo Dallagnol, nem pelo juiz Moro, demonstram claramente uma coisa que eu já vinha falando há anos: existia um lawfare para condenar o presidente Lula. Porque, não sou eu, não, eu já li aquele processo várias vezes, centenas de juristas no mundo inteiro, do Brasil e no mundo inteiro, acham aquele processo do tríplex muito frágil, não tinha prova. Sem provas robustas. Não tinha prova nenhuma, entendeu? Todo baseado. O Lula levou 87 testemunhas lá, ele não adiantou nada, ele só acreditou nas testemunhas que foram forçadas por delação premiada a falar. Então, o Lula nunca teve, ele já entrou condenado. Nós temos, então, do ponto de vista técnico, o senhor entende que o processo é contaminado. A partir dessa contaminação, do seu ponto de vista, quais seriam os próximos passos a serem tomados? Olha, os passos judiciais são complicados, porque já houve várias condenações, então eu acho que essa contaminação é mais no âmbito político. Não, houve duas, né? Houve duas. Uma pelo triplex e outro pelo Sítio de Atibaia. Pelo Sítio de Atibaia. Então, por enquanto não saiu nada do Sítio de Atibaia. Não, o Sítio de Atibaia já teve condenação. Não, condenação sim, mas não houve vazamentos. Entendi. Podem ser que haja vazamentos, né? Porque até a própria juíza já está aí reclamando, falando que vai processar, e não sei o quê. Então, aí vamos ver o que vai sair. Eu também acho que esse site está segurando muitas notícias. Ele não pode ficar também nessa conta-gotice também, não, até para a defesa dos próprios acusados. Então, ele devia liberar mais também. Certo, mas quais o senhor crê que seriam os próximos passos em relação a esse... O senhor entende que está contaminado. Quais seriam os próximos passos? Olha, dia 25 agora de junho, vai ter um julgamento, um habeas corpus do Lula. O Supremo Tribunal, ele é jurídico e é político. Então, na parte jurídica, o processo do tríplex já passou pelo STJ, tudo, diminuíram a pena do Lula. Já existe até um parecer do Ministério Público lá do STJ, autorizando a liberação do Lula. Então, com mais essa questão, que é mais política do que jurídica agora, porque essas provas são difíceis de confirmar, não estão nos autos dos processos, então acho que existe... O senhor acha que o juiz tem que se manifestar apenas nos autos? Clima... porque o juiz tem que se manifestar nos autos, essas provas não existem nos autos. A defesa do Lula, ela colocou lá que existem esses rumores que são públicos e notórios. E a coisa ao Sérgio Moro, Sérgio Moro não é mais juiz, não é mais parte. Sérgio Moro não tem mais... No processo da Lava Jato, o Sérgio Moro, ao não se manifestar nos autos, como apontou o ministro do Supremo Tribunal Marco Aurélio de Mello, ele cometeu algum crime em relação à magistratura? Não, o Sérgio Moro, se confirmada que todas aquelas denúncias lá, demonstra que ele era um juiz totalmente parcial, que existia um lawfare. Lawfare é o conjunto de processos para destruir uma pessoa, ou um partido, ou um segmento da sociedade. Agora, uma controvérsia para encerrar. E por acaso, nenhuma estrutura do PT conversa com Dias Toffoli, nem com Gilmar Mendes? Não. Em nenhum dos processos judiciais? Não, nenhuma defesa do Lula nunca conversou com Gilmar Mendes, o Dias Toffoli? Que eu saiba, não, porque nós nunca tivemos acesso. A defesa do Lula é o doutor Zanin, então é ele que... Mas assim, nunca teve nenhum tipo de conversa espúria. Eu acredito que não existe nenhum tipo de conversa espúria. O Gilmar Mendes não gosta do PT.
Nunca gostou, já falou isso dezenas de vezes. Não tem chance com o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes defende o ponto de vista jurídico dele. E os ministros do Supremo... Agora, o Lula vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que não é um tribunal jurídico, é um tribunal político. Então, o julgamento do Lula, dia 25, essas questões políticas vão dar um novo caminho. De encerramento do nosso entrevistado, pergunta de Renato Dias. É uma pergunta a Edilberto Castro Dias enquanto advogado. Edilberto Castro Dias, a violação do sigilo da relação entre os advogados e o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pode ser interpretada de qual forma? Olha, que a violação do sigilo, com esse quadro fático que ocorreu aí, foi só para beneficiar a acusação, entendeu? E quebrar o sigilo dos advogados é uma bárbare, né, jurídica. Como é que a única defesa que o réu tem é ser o advogado. Quando você entra no meio da relação entre cliente e advogado, você destrói qualquer tipo de chance de defesa. O senhor acredita que o PT irá, não havendo nenhuma mudança do cenário aqui no Brasil, buscar transformar essa discussão no plano internacional como um preso político? Não, o PT já vem fazendo isso antes dessas revelações. Acredito que o Lula é um fortíssimo candidato a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Se ele for mantido preso, ele é um fortíssimo candidato. E eu acho que para pacificar o Brasil, para esse governo poder começar, tem que liberar o Lula. O Lula preso, encarcerado, é uma nódoa em toda a política do Brasil. Esse foi Edilberto Castro Dias, advogado. Esse é o programa Controverso. A controvérsia vem nos próximos blocos. Permanece conosco. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. De volta, segundo bloco, o programa Controverso, a respeito das revelações explosivas sobre a conversa secreta, a vida entre o Procurador da República, Deltan Dallagnol, com o ex-juiz Sérgio Moro, atual Ministro da Justiça. Convidamos o conselheiro seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Fabrício Brito. Bem-vindo, Fabrício, tudo bem? Muito obrigado, Giovano, pela atenção, pelo carinho. Honra minha, Renato Dias, recebê-lo aqui no programa Controverso. Fabrício é presidente da Comissão de Acompanhamento Forense da Ordem dos Advogados. O que é essa comissão, Fabrício? Olha, é uma comissão muito especial dentro da Ordem dos Advogados, dentro da OAB. Ela tem um pouco a ver exatamente com esse tema também, com esse tema, porque nós tratamos diretamente a relação advocacia, juiz e Ministério Público. E como é que deve ser essa relação? A mais transparente e amigável possível, e respeitosa e independente entre as três pessoas, né? Você acompanhou aí a entrevista que nós fizemos há pouco com Edilberto Castro Dias. Eu gostaria da sua visão pessoal. Você é advogado há quantos anos? Quase 25. Quase 25 anos. Uma experiência, inclusive, também na área criminal, que é o tema, inclusive, abordado aí do processo. Qual a sua impressão a respeito dessas revelações e a respeito da contaminação ou não do processo em relação a essas revelações que foram feitas pela Intercept? Veja só, primeiro, quem atua muito na área criminal, esse fato é mais do que um cotidiano. Por quê? Diferente da visão que o doutor Edilberto trouxe. Total. Porque o juiz criminal e o promotor estão ali diariamente trabalhando no fórum. Eles são servidores públicos. Então, o contato dele é diário. Então, tem aqui um juiz, tem aqui um promotor. E o dia inteiro, né? Ali fazendo as audiências, acompanhando, né? Às vezes trocam alguma
observação, tem uma sugestão, mas jamais interfere numa posição de uma sentença judicial. Doutor Fabrício, houve ou não contaminação no processo do Luiz Inácio Lula da Silva, aquelas revelações da Intercept sobre a conversa de Deltan Dallagnol com o juiz da causa, à época, Sérgio Moro? Hora nenhuma, jamais. Não houve instrução? Nada, não houve. O que ocorreu? Existiu uma força-tarefa, né? Uma força-tarefa para desvendar os corruptos, né? Aonde existia a corrupção, aonde tinha os desvios de dinheiro, aonde tinham as pessoas que estavam respondendo o processo. Então é mais do que natural essa interligação, não só entre juiz e promotor, o delegado da Polícia Federal, que também estava acompanhando o caso, tem que estar em conjunto dessa força-tarefa, como se fosse um mutirão processual. Né? Não seja os colegas que participam do mutirão, está ali o promotor, o Ministério Público, e ali você já resolve a questão. Então é muito mais fácil hoje, né? Essas forças-tarefas ter ali o entendimento. O delegado falou, busquei isso aqui no interrogatório, o Ministério Público está ali, já veio, e o juiz dá o entendimento dele para quê? Dá uma celeridade. Só para os andamentos, mas não para as conclusões, para as decisões, Não tem parcialidade. Tanto o caso do Alberto, aquele doleiro, né? E o CEF. O Ministério Público foi lá, denunciou. O procurador denunciou, queria a condenação dele. Mas o que aconteceu? Nós estamos falando do juiz Sérgio Moro. Sérgio Moro inocentou, não concordou com a denúncia do Ministério Público, falou, não concordo, eu acho que ele contribuiu muito, ajudou muito com Doutor Fabrício Brito, é muito importante eu fazer aqui uma distinção. O senhor está falando, é uma opinião sua, pessoal, como jurista, o senhor não fala aqui pela Ordem dos Advogados do Brasil. Não, né? Minha. É só para fazer uma distinção, para que o telespectador depois diga, não, a OAB foi lá se expressar. É apenas um referencial que nós fazemos de que o senhor pertence, qual é que o senhor é um dignatário, que o senhor tem uma expressão, mas o senhor não fala pelo seu cargo. O que fala pela entidade é o nosso presidente. É o presidente. É apenas uma orientação para não... Mas o senhor está trazendo uma posição, eu já vou logo passar a palavra para o nosso jornalista Renato Dias, que também tem uma série de perguntas, mas apenas para pautar a parte técnica. Mas nós temos uma posição da OAB que é totalmente antagônica a essa posição sua. Ele entende que não só houve uma infringência, que houve sim uma contaminação e ainda pede o afastamento do Sérgio Moro e ainda uma revisão do caso. Como é que o senhor percebe isso? Na minha posição pessoal, acho que foi muito prematuro. O Conselho O senhor, como jurista, então, acha que o Conselho Federal errou? E que a posição do presidente... Foi muito prematuro, eu acho que devia ter vinculação, saber se aquelas mensagens realmente foram trocadas, são reais, porque foi um hacker. Né? Um hacker foi lá, invadiu uma conta privada, fez um crime, ocorreu um crime, então eu acho que foi muito assim, prematuro. É o crime Carolina Dickmann, né? É o 158, 154, acho que é uma coisa assim. Sim, eu acho que foi muito prematuro a Ordem dos Advogados do Brasil, em nível nacional, fazer essa manifestação. Muito prematuro. Meu ponto de vista pessoal, eu acho que deveria ocorrer os lineares, saber que esse crime foi um crime, um hacker foi lá, entrou dentro da conta, e às vezes tem que ver se vai veracidade daquilo lá que foi escrito, se houve modificação, se aquilo que tudo estava escrito, houve alguma modificação. Doutor, esse material, nosso tempo está praticamente encerrando, eu vou passar, o jornalista vai fazer o encerramento, mas eu só queria a parte técnica. Esse material colhido pela Intercept tem valor probatório para o processo judicial? Ele foi hackeado. Se existisse esse material... Eu vou fazer essa pergunta para o outro jurista que vai entrar aqui também. Criminoso. Olha, se eu venho aqui, não tem nenhuma pedido oficial e nenhuma autorização judicial, que é um hacker. Entrou na conta e roubou, né, furtou. Então o senhor está querendo dizer que a conversa entre Deltan Dallagnol e a conversa de Sérgio Moro, tendo sido abordada por um hacker, é um crime.
Justamente. Então que essa pode ser a confissão que for. Ela não tem valor por ser produto de crime. Vou te dar um exemplo do que ocorreu lá no Supremo Federal, que ocorreu que estavam fazendo a gravação contra o Carlinhos Cachoeiro e o Demóstenes Torres participou de algumas gravações. Lá foi anulado. Anulou tudo, porque não tem validade. Não tinha autorização judicial por nenhum juiz autorizando. Então a primeira informação que nós temos é que produto de crime, não tem valor. Não tem valor. Segunda questão. Essa gravação, ela mesmo se ela pudesse ser utilizada, ela é passivo de uma perícia? Tem condição de ser periciado aquelas... Porque não tem áudio, nem vídeo. Tem áudio e vídeo. Tem áudio e vídeo? Que não vazaram ainda. Ah, sim. Mas até agora aquilo que foi vazado só tem escrito. Isso que foi vazado até agora, que é escrito. Vídeo e foto. Aquilo que foi vazado até agora é escrito. Do que foi escrito, é possível ter perícia? Olha, quando não tem autorização judicial, para mim tudo isso está contaminado. Contaminado. Eu posso, por exemplo, um hacker... Em direito tem um nome disso, né? São os frutos da árvore envenenada. Né? Então, o que acontece? Eu posso modificar, um hacker pode modificar toda ali a escrita. Se colocou de uma maneira, um hacker vai lá, assim como ele entrou, ele também pode modificar o que foi escrito. Então, eu não acredito que todas as provas, né, que ocorreram nos processos, né, quando vem uma contaminação com um hacker que fez para querer tentar, de alguma maneira, desfazer um processo gigante quanto foi essa corrupção, possa terminar dessa... No que altera essas revelações no processo de Luiz Inácio Lula da Silva? No meu ponto de vista, não teria que alterar nada. No que altera a postura de autoridade do juiz Sérgio Moro? Nada. No que altera o processo, do que altera a autoridade do Procurador da República, Deltan Dallagnol, e a equipe da Lava Jato? Nada, porque o processo... Do que altera a pessoa do juiz, do ministro Fux? Nada, porque... Eu vou passar agora a entrevista para fazer o fechamento para Renato Dias. Eu queria... o senhor considera que a gravação vazada pelo juiz de direito à época, Sérgio Moro, de Curitiba, da presidente da República, Dilma Rousseff, à época, sem autorização judicial, foi válida? Ele era o juiz, né? Ele era o juiz Ele era a autoridade judicial. Mas ele precisava da autorização do Supremo. Não havia autorização do Supremo para se grampear a presidente da República, Dilma Rousseff. Ela foi vazada, esse vazamento? Aquilo foi um momento muito específico. Mas do ponto de vista do direito. Eles estavam querendo correr, né, para evitar uma prisão, nomeando ad hoc Mas futuro então quer dizer que, à luz do direito, os fins justificam os meios? Não, eu acredito que aquele vazamento que houve entre o Sérgio Moro, para mim não teria validade nenhuma também. Do Lula com a Dilma? Com o da Lula e da Dilma. Teria que ser anulada? Teria que ser anulado. Outra coisa, as gravações dos advogados de Luiz Inácio Lula da Silva com o cliente foram corretas? Com o cliente... As gravações dos advogados de Luiz Inácio Lula da Silva com o seu cliente, com o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Toda gravação que não tem autorização judicial, ela não tem validade. Como é que o senhor analisou o suposto depoimento, vamos trabalhar assim, do juiz, então juiz de direito Sérgio Moro, ao classificar perante ao Deltan Dallagnol, procurador da República, do showzinho da defesa dos advogados de Luiz Inácio Lula da Silva? O tratamento, a classificação dado à defesa. Olha, eu vejo assim por outro ângulo, né? O advogado, igual eu falei no começo, o advogado, promotor, um representante do Ministério Público e um juiz, ele tem que ter um respeito entre eles. A partir do momento que todo jurisdicionado, que você está ali no tribunal, que você perde o respeito, né, de alguma forma, dentro do seu, na sua defesa, ou na sua acusação, ou um juiz que vai dar a decisão, você perde ali, aí você pode ter uma parcialidade
num processo. Então, eu sempre comuno entre a OAB e o nosso judiciário, principalmente goiano, que nós temos um respeito mútuo entre as três. É uma falta de respeito. É uma falta de respeito dos advogados. Muito. Comigo? Só que tem um detalhe, e aqui eu encerro. Se por acaso o telespectador pudesse ver a nossa intimidade antes das câmeras ligarem, talvez pudesse constranger a mim, a você, o doutor Fabrício. E se essa câmera que o telespectador está usando para poder assistir o nosso programa, eu pudesse ver todos os meus telespectadores, talvez eu pudesse constranger o meu telespectador. Eu não sei como ele está aí. Esse é o absurdo da invasão da privacidade. Eu entendo que muitas vezes nós temos um código de postura ética que é o que rege o relacionamento de todos nós. E eu entendo que o doutor Sérgio Moro, e aqui eu não faço uma defesa dele nesse sentido, em todos os relacionamentos externos dele, ele sempre se portou com alta dignidade. Nunca ouvi com falta de dignidade com relacionamento externo. Aquilo que ele faz na intimidade dele, no reservado de um telefone, no reservado de uma conversa, interessa tão somente a ele. Mas Aguarda só um instante. Agora, eu estou respondendo para o senhor, eu vou deixar o senhor falar. Então, só queria fazer esse comentário porque eu já ouvi de outras pessoas. Eu sou advogado, eu me senti insultado pelo doutor Moro. Mas eu entendo que isso é da esfera da intimidade dele. Assim como talvez, muitas vezes, um juiz ou um promotor pudesse ficar insultado por mim de algum comentário que eu tenha feito na minha intimidade. Mas eu não aceitaria que ele também, se tivesse sabido do que eu comentei na minha intimidade, eu também não acharia que ele teria o direito de me repreender. Porque aquilo que a gente faz na intimidade nos pertence. Eu entendo que eu nunca jamais, como advogado ou como membro da OAB, poderia reprimi-lo, porque aquilo eu nunca deveria ter sabido que ele se reportou como showzinho. Isso nunca deveria ter sido conhecido por ninguém, porque foi dito na reserva da intimidade dele. Foi feito como crime. E eu, como jurista, eu falo por mim, Giovanni Bueno, e pelos juristas demais que eu conheço, nunca deveria ter chegado a conhecimento de ninguém. Eu deixo para você fechar esse bloco, Renato Dias. Giovanni Fecha Bueno, o bloco. Fabrício Brito. Na verdade, é mais uma interrogação. A imagem que Sérgio Moro também deixou de juiz imparcial seria ao lado de João Dória, José Serra e, ao mesmo tempo, Aécio Neves. E isso, para mim, além das declarações que mostram determinada parcialidade do então magistrado, que coroa com a sua indicação para o Ministério e a possibilidade de nomeação para o STF. Não se assuste, esse é o programa Controverso. Fica conosco, tem mais jurista, mais discussão. Vem para o próximo bloco. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. Terceiro bloco, programa Controverso, ainda dentro do tema principal dessa noite, que são as interceptações das conversas entre o Procurador da República, Delton Dallagnol, com o ex-juiz, atual ministro da Justiça, Sérgio Moro. Para isso, nós convidamos o também jurista, advogado, gestor público, Sérgio Lucas. Sérgio Lucas, bom dia, Giovanni. Figura bom dia, presente Renato. Aqui do programa Controverso. Com muita satisfação e honra. Com as suas opiniões punjantes, fortes. Obrigado. E é por conta dessas opiniões que a gente sempre gosta de trazê-lo, até por conta das suas opiniões liberais e muito bem centradas. Sérgio, no que altera, do seu ponto de vista, essas revelações que foram trazidas dessas conversas reservadas entre o Procurador da República com o então juiz da causa de Luiz Inácio Lula da Silva, que o levou na sua primeira condenação? Absolutamente nada. Do ponto de vista legal, é absolutamente nada. Isso é
A gente, em direito, chama de isso, extrapola essa figura corriqueira que existe no exercício da advocacia, que é o juiz superintendente. Isso é mais uma tentativa incendiária do PT, já que não existe nenhuma substância legal, nada mais existe para se colocar dentro do processo que possa alterar, sob o ponto de vista jurídico, a situação do Lula, né? E a situação de todos os, de um modo geral, todos os envolvidos na Lava Jato. A gente fala em Lava Jato e o pessoal está pensando que é só o Lula. Não, a Lava Jato começou numa ação prosaica, muito simplória, para verificar as irregularidades de um doleiro que era dono de um posto de gasolina. Daí o nome lá de Operação Lava Jato, cara, era dono de um Lava Jato. E dali foi puxando o fio da meada, foi chegando num político, no outro, no empresário, no outro, chegou-se até a presidência da República. Então a operação não foi uma trama interna para derrubar o Lula, não. Ela começou de uma maneira totalmente prosaica e foi se delineando e foi tomando corpo e foi prendendo muita gente. O Lula é o principal partícipe? Sim, ele era o chefe. Né? Ele era o cabeça O senhor acha que aquele PowerPoint feito por Deltan Dallagnol tem fundamento? Tem, cara. Olha, é preciso saber que quando você observa a justiça, você observa a justiça sob um tripé: juiz, promotor, advogado. Todos os três procuram fazer o melhor trabalho possível. Né? Tudo que o promotor procura colocar dentro do processo é para convencer o juiz, não é? Das alegações que ele está fazendo. Então, todo o trabalho que ele procura se esmerar, a consequência do trabalho dele, evidentemente, é melhor avaliada pelo juiz. O cara que faz um trabalho bem feito tem uma avaliação pelo juiz. O juiz forma convicção baseado no trabalho que o promotor está fazendo e baseado no trabalho que a parte que advoga para o réu, a parte dos advogados está fazendo. Então, o juiz fica observando. O juiz é um gerente da ação. O juiz vê quem é que está trabalhando melhor. E o juiz e o promotor de justiça, eles não estão interessados em punir, eles estão interessados em desvendar, no deslinde do caso e na aplicação efetiva da justiça, a favor ou contra. Não existe uma predeterminação de juiz nenhum em condenar, como não existe também de promotor nenhum em condenar. O promotor, antes de construir um caso, ele analisa o conjunto probatório, depois que ele forma a convicção de que existe ali a substância para se implementar uma denúncia e começar uma discussão processual, é que ele efetivamente age. Sérgio Lucas, você realmente acredita... Então ele está procurando justiça, ele não está procurando condenação. Lucas, você realmente acredita que Deltan Dallagnol e o grupo de procuradores não tinham nenhum pré-julgamento quanto ao caráter ético e moral do presidente Lula? Mas é claro que tinham. Mas é evidente, eu acabei de falar para você aqui, acabei de falar que o promotor, antes de fazer uma denúncia, ele estuda o conjunto probatório que ele tem na mão, ele analisa para ver se ele tem um caso. Se ele achar que tem um caso, ele apresenta a denúncia. Se ele não achar que tem um caso, ele não apresenta a denúncia. Não. Ele, eu quis perguntar. Ele sabia, olha, Sérgio, ele sabia. O Deltan. Eu quis falar antes, porque a acusação que se tem em relação à Lava Jato é que eles conduziram. Licença, calma, Sérgio, eu vou chegar. Só um instante. Sérgio, não, mas você está indo para um caminho errado. Eu vou te dar a palavra, Sérgio, calma. Eu vou te dar a palavra. Você está indo para um caminho errado. Eu vou te dar a palavra, Sérgio. Calma, Sérgio. Eu vou te dar a palavra, calma. Eu vou te dar a palavra. Eu sempre dou. A acusação que existe em relação. Aqui o programa meu é muito democrático. Eu sei. A acusação que existe em relação a Deltan Dallagnol e aos procuradores da Lava Jato. E também a segunda que existe é que tem um conluio do juiz Sérgio Moro nisso. De que existe uma tendenciosa diretriz, desde o início, em conduzir para a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas que claro.
que desde o início a investigação já havia uma tendência de ser construída, montada, para que, independente da forma, chegasse àquela acusação. Pelo menos no caso do triplex e no caso de Atibaia. Eu não estou fazendo aqui com você juízo de valor. Eu estou dizendo que é isso que os apoiadores de Luiz Inácio dizem. E é isso que a revelação do Intercept traz. Então, não, do meu ponto de vista. Sim, é isso que eu vou voltar. Por isso que eu estou te falando. Eu vou voltar a palavra para você agora. Quando o jornalista Renato Dias traz para você, você acredita então no PowerPoint? É isso que ele está questionando para você. Porque no entendimento do jornalista Renato Dias, o PowerPoint, na verdade, é uma forçosa realidade que não existiu. É uma indução a uma realidade que foi acatada por Sérgio Moro. E causou comoção social. E que causou comoção social. Uma comoção que a gente percebia nos estádios de futebol, aonde a presidenta Dilma, que representava o ápice de toda essa relação do PT e uma representante do presidente Lula, ela era recebida com palavrões, com agressões, não podia sair em público e assim por diante. Então, a pergunta que nós temos é, o processo judicial, ele poderia ou não ter sido viciado? E se essas revelações desse relacionamento entre o Ministério Público e o juiz pode ou não ter contaminado essa relação? Com a palavra, Sérgio Lucas. Posso falar? Jurista, sim, com a palavra, Sérgio Lucas. Então, deixa eu te falar. Primeiro você fez um discurso e depois você me fez uma pergunta. O discurso você estabeleceu um contexto que definitivamente eu discordo. Não, eu disse o que os apoiadores entendem. É o jus experiente que eu disse. Ao PT não cabe mais nada, não tem base jurídica para eles conseguirem tirar o Lula da cadeia. Eles estão tentando transformar isso num grande circo, até internacional, for pedir até ajuda ao Papa, né? Se socorrer do Papa. Não é? Isso a gente... Que não mandou o crucifixo? Que não mandou... Eles têm genética. Eles têm uma capacidade de mentir que é inerente à doutrina comunista. O comunista, de um modo geral, ele não é um mentiroso, mas ele aceita a mentira como um instrumento. Fala isso não. Ele aceita a mentira como instrumento. E aí isso tudo é um conjunto de mentiras. Agora, o que acontece é o seguinte, essa relação entre promotor e juiz, existe alguma mala intenção por trás? Absolutamente não. Existe um convívio diário, o doutor Brito acabou de falar, existe um convívio diário e é muito comum, inclusive com o envolvimento dos advogados. Eu, como advogado, já fui atendido por juiz. Né? No meio jurídico, a gente costuma dizer o seguinte, existem os embargos auriculares. Todos nós conversamos com o juiz, todas nós conversamos com o promotor. Promotor e juiz são seres humanos. Quando eles percebem que a razão assiste em alguma das partes, ele, como humano que é, ele vê aquele ou promotor ou advogado de defesa com outros olhos. E se trata de uma operação, né? A operação necessariamente... Ele busca o quê? Ele busca o deslinde da justiça. Ele busca aplicar a justiça. Só uma orientação, deixa eu terminar. Eu sei, só uma orientação pro meu telespectador. E se trata também, gente, de uma operação que tem ordens cautelares. As ordens cautelares, para elas serem deferidas, tanto o policial quanto o promotor de justiça ou o procurador da República precisa despachar antes com o desembargador ou com o juiz para poder ter essas ordens. Então, essa relação, ela existe. Todo advogado sabe disso, todo promotor sabe disso. Esse convívio é diário e é natural. E o juiz, muitas vezes... Quando eu comecei minha vida jurídica, tive ajuda, inclusive, de promotor. O promotor me instruía. Doutor, isso aqui, assim, isso, assim, assim. Naturalmente, evidentemente, sem entrar no mérito da questão, o juiz, principalmente, não entra no mérito. Agora, você perguntou se existe uma predeterminação do Ministério Público em condenar o Lula. É claro que sim, porque eles conheciam as provas, estavam ali para condenar o Lula, para condenar o Marcelo Odebrecht, para condenar mais 2 dúzias
Mas de saída, envolvido. desde o início, Não existe, antes de começar a investigação? Não existe. Ou seja, do ponto de vista ideológico... Você está fazendo uma confusão. Só existe caso depois de instaurado o inquérito. Não existe relação pretérita. Você está confundindo. Não existe. Estou perguntando, eu não estou perguntando. Não tem como ter uma relação. A relação ela só se estabelece depois de apresentada a denúncia. Essa confusão toda é por causa de um negócio que aconteceu lá atrás na Constituição de 88, quando deram ao Ministério Público poder de polícia. Antigamente o Ministério Público não tinha o poder de polícia. O Ministério Público não interferia no inquérito. Isso é correto ou incorreto? É correto porque agora está escrito na Constituição, né? Não, mas o senhor acha que o MP ampliou? Ampliou e muito. Sim. Ampliou e muito. Agora você está perguntando... Ou negativo para a democracia? Hoje nós estamos vendo que é positivo. Agora, tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo na vida. Né? Vai depender muito do lado que você esteja vendo. O PT, evidentemente, vai achar que isso é um absurdo. Agora, eu pergunto para você o seguinte: se o PT efetivamente está dizendo que houve uma interferência do Ministério Público e uma ação, vamos dizer, parcial do juiz Sérgio Moro, por que ele não diz que também houve um conluio com os tribunais de segunda instância? Por que ele não está dizendo que existe também um conluio a nível do STF? E por que ele não diz que existe um grande conluio nacional, onde toda a população brasileira, ou pelo menos a sua grande maioria, está enxergando a evidência dos fatos, a verdade dos fatos? Quer dizer que todo mundo está conspirando contra o santo Lula? É uma conspiração? É uma cruzada santa? Existe a possibilidade de Luiz Inácio Lula da Silva ganhar o Prêmio Nobel da Paz? Olha, eu gosto do Edilberto, meu amigo, gosto mais da irmã dele, da Betânia, mas eu gosto do Edilberto também. O Edilberto forçou a barra, né? Um cara que autorizava invasão de terra, um cara que está envolvido, pelo menos, comenta-se, e eu não estou acusando, comenta-se que está envolvido na morte do Celso Daniel, um sujeito que roubou os cofres públicos, um sujeito que dilapidou essa nação. Se esse cara for pelo menos indicado ao Prêmio Nobel, é a desmoralização desse instituto. Eu particularmente acho que não, porque na hora que sair, na hora que houver realmente um movimento dessa envergadura, nós vamos ter um grupo de milhões de brasileiros, eu não tenho dúvida disso, que vão fazer uma força opositora contrária. É isso que eu creio que vai acontecer. Não estou aqui falando de mérito. É só de movimentação, porque eu tenho muito contato com o pessoal da área desses grupos de direita e eu já sei que eles já estão se organizando, só esperando começar a ter a movimentação nesse aspecto. Para encerrar, eu quero agradecer muito, Sérgio, essa sua presença aqui. Só queria te perguntar uma última questão. Você acredita que isso deve abalar a credibilidade de Sérgio Moro? Ou você acha que isso, semana que vem, daqui a 2 semanas, será esquecido? Zero. Olha, tudo que a gente está dizendo aqui, ô Giovanni, ô Renato, tudo que a gente está dizendo aqui vai cair no vazio para aqueles que são simpatizantes do Lula. Nada que eu disser aqui. Foi provado recentemente que existe um processo psicossocial que chama-se imunização cognitiva. As pessoas que gostam do Lula, as pessoas que estão cercando o isso vale para o pessoal que gosta do Bolsonaro também. Chama-se imunização cognitiva. Não, veja bem. Sérgio Moro não deixa o Ministério da Justiça. Sérgio Moro não deixa o Ministério da Justiça? Não, aí eu não posso dizer, né? Aí eu não tenho bola de cristal. Por esse motivo, não. Agora, ele pode deixar. Imunização cognitiva. Imunização cognitiva para fechar o programa. A imunização cognitiva é quando a pessoa se recusa a chegar num consenso, num denominador comum, ela não aceita nenhum tipo de argumento. É o que acontece. Nada que eu disser aqui vai convencer o PT. Nada. Isso vale para qualquer pessoa. Isso vale para qualquer pessoa de contaminação ideológica. Não, a direita Só existe. tem sábio, não, lá não tem a direita trabalha, por exemplo, eu votava no Aécio Neves. Lá só tem cientista. Eu votava no Aécio Neves, não voto mais, porque
As evidências me mostraram que eu estava errado. Me mostraram que eu estava errado a respeito de uma série de pessoas. Eu cheguei a essa conclusão. Agora, meu Deus do céu, o que precisa para esse povo ver que o Lula realmente é culpado? O que precisa? Precisa do quê? Jesus Cristo baixar na terra e dizer, dar a declaração dele. E mesmo assim vão apedrejá-lo, mesmo assim vão crucificá-lo, o pessoal da esquerda. E com a imunização cognitiva de Sérgio Lucas, nós agradecemos muito a sua presença e vamos chamar você mais vezes ainda esse ano. Queridos, esse é o programa Controverso. Nós encerramos essa discussão aqui, mas fique conosco, nós temos uma pequena mensagem no próximo bloco. Eu queria que você estivesse aqui com a gente ainda, uma conversa muito importante para a gente fazer o nosso bloco conclusivo. Muito obrigado e estou te aguardando. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. Seja muito bem-vindo ao nosso quarto e último bloco do programa Controverso. Conosco, o nosso colega Valdomiro Batista, presidente do grupo Tortura Nunca Mais, aqui do estado de Goiás. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Giovanni. Muito obrigado pela oportunidade. Oportunidade para nós aqui do programa Controverso. Valdomiro Batista, você que é presidente do grupo Tortura Nunca Mais e participou do processo de redemocratização do Brasil, você agora está à frente do processo de justiça de transição. O que é exatamente justiça de transição? Justiça de transição é o período que nós tivemos na história recente do Brasil, do tempo do general João Batista Figueiredo, que foi o último presidente militar e que ele fez a lei da anistia. Então, em 28 de agosto de 79. Então, a partir dali, começou-se o processo de justiça de transição, ou seja, a reaproximação de duas partes da sociedade brasileira, da esquerda e da direita, certo? Que havia tido, com o golpe militar de 64, aberto um fosso, uma vala no meio dessa sociedade. Com a lei da anistia do Figueiredo, que, segundo Geisel, era uma parte de uma distensão lenta e gradual do regime militar, avançou-se no sentido da recuperação das garantias individuais do povo brasileiro, ou seja, as leis de segurança nacional, o arcabouço jurídico da ditadura militar foi se esfacelando, certo? Com isso, a sociedade foi avançando em seus direitos. Conquistamos a lei da anistia a duras penas. Os familiares de desaparecidos políticos, ex-perseguidos, também foram a ponta de lança da abertura democrática no Brasil. Porque com a denúncia dos crimes feitos, cometidos durante o período discricionário no Brasil, é que nós, colocando aquilo para fora, as vísceras do que tinha acontecido para fora, como diria o general Golbery do Couto Silva, quando instado a comentar sobre o caso dos desaparecidos políticos da ditadura, ele disse: eles vão ficar à frente do Palácio do Alvorada anos, anos e anos, até que o povo brasileiro acabe assimilando o que aconteceu naquela época difícil da vida política nacional. Que desdobramento teve depois da lei de anistia, da redemocratização, a legalização dos partidos políticos, a instalação da nova república?
como sob Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff em medidas reparadoras da justiça de transição? Eu acho que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, com seu leal e fiel escudeiro, Dr. José Gregório, que foi seu ministro da Justiça, ele deu o primeiro grande passo no sentido da reconciliação nacional. Tanto é que a Lei 9.140 ela foi discutida com o general Alberto Cardoso, que era o ministro do Exército na época. E ela concedeu também emissão de atestado de óbito às vítimas familiares. Eu acho que o atestado de óbito foi uma pequena coisa dentro da maior, que eu acho que foi o reconhecimento pela 9.140 dos casos de desaparecimentos forçados. Então, O reconhecimento do Estado. Domiro, então, só para o nosso telespectador poder acompanhar esse raciocínio. Então, a justiça de transição é essa reconciliação entre as forças nacionais do período de chumbo da política brasileira e as forças de esquerda daquela época que sofreram, né, a perseguição. E as medidas reparadoras foram exatamente essas medidas que foram aprovadas em lei para se resgatar os direitos dessas pessoas. Atestado de óbito de desaparecidos, pessoas que passaram por dificuldades, puderam passar por tratamentos médicos, é isso? Que medidas reparadoras seriam essas? Também teve a comissão de anistia que... Comissão de anistia. A comissão de anistia, o que foi isso, Valdomiro Batista? Eu acho que a comissão de anistia, como ela veio depois da comissão de mortos e desaparecidos políticos, certo? E da Lei 9.140, né? Que é a 9.140, depois veio a 10.559. Todas feitas no governo Fernando Henrique. E tudo com participação dos militares. Os militares participaram, isso não foi de cima para baixo, com a concordância dos Exatamente. É isso que a gente está vendo hoje. O presidente Jair Bolsonaro... A Comissão Nacional da Verdade, qual o papel cumpriu? Eu acho que a comissão, na verdade, foi uma sistematização de informações que já existiam, que foram feitas por familiares. A história dos seus familiares que desapareceram na voragem do arbítrio. E a Comissão dos Mortos Desaparecidos, no final de 2018, entregou restos mortais de mortos à época da ditadura, de desaparecidos. O que isso representou ainda no final de 2018? Como medida reparadora, histórica, memória e verdade? Eu acho o seguinte, essa construção da procura dos restos mortais de desaparecidos políticos, na minha opinião, já não serve mais. Entendeu? Para esse momento agora. Eu acho que... Mas ela é uma medida reparadora. Não acredito que ela repare mais. Sim, mas ela é uma das medidas reparadoras. O luto faz parte da cultura imaterial. Sim, o direito ao luto, com a entrega dos restos mortais. Nós aprendemos a ter o luto durante a caminhada. Na sua concepção, qual seria, então, as medidas válidas para esse momento? Eu acho que agora nós temos que olhar o que é que ficou, quais os segmentos sociais, quais as categorias que ficaram de fora. O que resta da ditadura na sociedade? Com essas categorias ficaram de fora? Os camponeses. Os camponeses ficaram de fora. Por que ficaram de fora? Ficaram de fora porque as esquerdas não se uniram e os seus representantes, por exemplo, quando a Lei 9.140 foi feita, o MST já havia 10 anos de existência. Então, o MST deveria ter sido um dos protagonistas da confecção da Lei 9.140 e da 10.559. Mas a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República apontou num livro a existência de 700 mortos. Isso não é uma recuperação da memória e da verdade dos camponeses? Sim, mas poderia ter sido feito muito mais. Assim como a reforma agrária, poderia ter andado muito mais. Porque, afinal de contas, tivemos muito tempo no poder. O que pode ser feito Você agora? mesmo disse, Giovanni,
Você disse que aquilo tudo que nós fizemos na juventude, eu sou de 10 anos mais velho que você. Então você está falando de 1980. Você tocou no assunto das SEBs, das comunidades eclesiais de base. Essa foi uma conversa que nós tivemos preparatória da entrevista. As comunidades eclesiais de base, todos sabemos, foi um rescaldo da ditadura pós-anistia. Exatamente. E pegou os camponeses e os religiosos. Entendeu? Nós tentávamos organizar as comunidades eclesiais de base para o telespectador. Era uma tentativa da Igreja Católica de tentar organizar, preparar para que os camponeses tivessem uma vida social, o protagonismo produtiva e protagonista, né? Que eles tomassem as decisões sociais. O que deve ser feito hoje, 2019, sob Jair Bolsonaro e a ministra Damares? Eu acho que nós devemos enfrentar o governo Bolsonaro não permitindo esse retrocesso na questão dos direitos humanos. Como fazer isso? Como o Tortura Nunca Mais, de Goiás, vai fazer isso? E está mobilizando gente em Pernambuco, camponeses de Pernambuco, camponeses do Tocantins, camponeses de Goiás, a Igreja Católica, a esquerda católica. Eu estive com o bispo Dom Eugênio Hicksen, estive com a família de nativos na atividade, estou em contato com o Zito de Galileia, com o filho do Julião, entendeu? Com o deputado Túlio Gadeira, estou tentando, porque... E o padre Francisco Cavazucci? Ele continua na Itália. Ele foi para a Itália, está muito doente. Nós estamos tentando um contato com ele para fazer um documentário sobre isso. E qual a sua mensagem? A minha mensagem o pessoal do campo, vamos nos reunir no dia 26 de agosto, agora próximo, em Brasília, para fazer uma reunião de camponeses, lá para discutir justamente a invisibilidade dessa categoria social que não está contemplada pela Justiça de Transição. E um diálogo com a ministra Damares? Sim, a gente pediu um diálogo com ela, com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, pedimos também com Vilas Boas. Recebemos uma resposta do Vilas Boas dizendo para a gente procurar Damares. Já o vice-presidente não mandou nada até agora. Estamos em suspense. Pode ser que ele mande alguma coisa ou que nos receba a posteriori. Não sei. O fato é que nos mobilizaremos para impedir retrocessos nessa questão da comissão de anistia ser formada apenas por militares. Eu tenho uma crença muito grande na competência do general Vilas Boas. Principalmente, ele tem uma condução de sabedoria muito grande e também do Mourão, até porque eles têm uma experiência política um pouco maior do que os demais componentes do atual governo. Bom, fica aí a mensagem, fica aí o recado dado. Esse foi o programa Controverso Especial desse momento importante da nação. Fique conosco e aguarde até a nossa próxima semana. Forte abraço.